Olá, meus amores, bom dia. Nós iremos retomar agora os nossos conteúdos. Semana passada foi o simulado para testar o conhecimento de vocês, saber como vocês estão acompanhando as atividades e os conteúdos nesse processo de pandemia. E hoje nós iremos dar continuidade aos conteúdos anteriores, falando sobre o período imperial, o governo de Dom Pedro I. Esse conteúdo aqui ele dá sequência ao que nós já havíamos estudado anteriormente sobre a vinda da família real para o Brasil. Então vamos lá, vamos para o conteúdo sobre esse momento tão importante dentro da história do Brasil. Bem, nesse período do governo de Dom Pedro I, algo muito interessante que deve ser destacado são os fatores que contribuíram para esse governo acontecer. Como vocês já sabem, a vinda da família real para o Brasil em 1808 foi fundamental para esse processo de emancipação do Brasil, da independência do Brasil, e também para esse novo modelo de governo imperialista. Então, a família real, quando se instalou no Brasil, foi fundamental também para essa nova forma de governo monárquico. Então, essa vinda da família real foi muito importante para esse processo, até de poder do Dom Pedro I. Um outro fator que contribuiu para que Dom Pedro I se tornasse de fato imperador do Brasil foi a Revolução do Porto em 1820. Dom João VI, que já estava instalado no Brasil, ele modificou muitas coisas, claro que contribuiu para o crescimento do Brasil e para que o Brasil tivesse mais autonomia, mas junto com essa mudança, ele cancelou o pacto colonial que havia entre Portugal e Brasil. E a Revolução do Porto, ela pediu exatamente esse resgate a esse monopólio comercial e também a vinda de um monarca para Portugal, já que Portugal estava abandonado e que havia uma desestrutura política por conta da falta de uma monarquia. Então eles queriam novamente o resgate da monarquia e esse controle político dentro de Portugal. Havia diversos interesses, na verdade, políticos, econômicos, mas a Revolução ela pedia o retorno de Dom João VI a Portugal. Então, Dom João VI decide retornar a Portugal e deixa o seu filho herdeiro, Dom Pedro I, nomeia ele como príncipe regente e ele passa a governar o Brasil, a reger o Brasil, como a palavra mesmo já diz. E um outro fator que é muito importante para esse momento dentro da história é que Dom Pedro ele fica muito confuso. Vocês vão ver que ao longo da história dele vai ser bastante conturbada, ele enquanto político, enquanto imperador do Brasil, porque ele é visto como uma pessoa despreparada e uma pessoa não adequada para o cargo de imperador. Ele vai receber muitas críticas, mas ao mesmo tempo ele, nesse período, vai receber um grande apoio da população. Na verdade, dois grupos opostos vão se formar nesse período. Um que defende a autonomia e a independência do Brasil e Dom Pedro como imperador, e um outro grupo oposto que defende exatamente a união entre Portugal e Espanha, portanto, a volta desse domínio e desse pacto colonial. E Dom Pedro I, nessas idas e vindas, nessa confusão toda, ele decide ficar no Brasil. Ele vai receber o apoio de muita gente, mais de 8.000 pessoas assinam um abaixo-assinado pedindo que ele fique no Brasil. E esse dia é conhecido como Dia do Fico, porque ele decide então ficar e assumir o governo de fato. Vão haver aí vários conflitos. Dom Pedro I vai receber duas cartas, uma do governo oficial de Portugal pedindo que ele não quebre a ruptura, não se desligue de Portugal. Caso isso aconteça e ele torne o Brasil independente, ele vai sofrer as consequências e inclusive ele é ameaçado até de prisão. E uma outra carta de José Bonifácio, onde vai apoiar e ele vai decidir realmente tornar o Brasil um país independente. Esse momento histórico é conhecido como o Grito de Ipiranga, onde ele vai gritar
e dizer que o Brasil, a partir daquele momento, vai ser um país independente, que ele vai lutar para isso, junto com os seus apoiadores. Então, esse vai ser um momento muito importante dentro da história, dentro da nossa autonomia do nosso país. Vai ser complicado, vai ser bastante difícil, ele vai precisar de apoio de diversos países, e um dos países que apoia o Brasil é os Estados Unidos. Então, o reconhecimento da independência vem primeiro dos Estados Unidos, com a ideologia, né, do próprio presidente, onde ele vai defender a América para os americanos. Ele vai dizer que se faz parte da América, a América merece essa autonomia, essa liberdade. Então, os Estados Unidos vai apoiar o Brasil. Um outro país que depois irá apoiar também, mas claro, negociando com o Brasil, é a Inglaterra. Inclusive vai até emprestar dinheiro ao Brasil para que ele se torne independente, e em troca vai negociar aí a renovação dos acordos que já existiam entre Portugal, entre Brasil e Inglaterra. E ele vai solicitar também a extinção do tráfico de escravos, que era algo muito comum na época, mas que a Inglaterra já tinha uma visão diferenciada em relação a isso. Então, são os dois primeiros. E por último, Portugal, que acaba cedendo e aceitando a soberania do Brasil, mas com a condição de que eles paguem uma multa, de que o Brasil pague uma multa de 2 milhões de libras esterlinas. Esse dinheiro que vai emprestar uma parte à Inglaterra, né? Inclusive o Brasil vai começar com a sua dívida devedora aí desse processo de emancipação política, e Portugal ele vai ceder. Lembrando que, como vocês viram uma questão na prova, claro que o Brasil vai ter essa autonomia, mas essa autonomia é muito limitada no começo, né? Porque, afinal de contas, Dom Pedro I tinha vínculos e tinha parentes que faziam parte também da monarquia e do governo de Portugal. Então, havia aí um jogo de interesses também dentro da política. Sobre os feitos de Dom Pedro I, é importante destacar que não houveram muitos, apesar de que todo esse processo da família real no Brasil, desses períodos imperiais, foram importantes para o Brasil, e houve uma construção, claro, dentro da história. Porém, Dom Pedro I foi muito criticado porque ele dava mais valor a coisas fúteis, ele se preocupava muito mais com as relações extraconjugais dele do que mesmo com a política e a economia brasileira. Então, um dos feitos que ele fez, que foi grandioso realmente para o Brasil e que trouxe aí uma larga história, foi a primeira Constituição, em 1824, que foi, nosso país não tinha Constituição, não tinha nenhum tipo de regimento, e ele trouxe essa novidade para o Brasil e trouxe com suas regalias, claro, se beneficiando. Então, uma das coisas que ele decidiu adotar foi o fechamento da Assembleia, porque vários políticos estavam entrando em contrito com ele, não apoiando as suas decisões, e ele queria ter autonomia, queria que tudo fosse limitado e passasse pelas suas mãos. Então ele fechou a Assembleia, expulsou esses políticos e decidiu fazer tudo sozinho, com mais uns 10 pessoas da sua confiança. E esse momento foi conhecido como a Noite da Agonia, porque todo mundo queria saber o que estava acontecendo lá dentro e ninguém podia saber. E essa Constituição é conhecida como Constituição outorgada. Por quê? Porque ela foi uma Constituição imposta por Dom Pedro I. Diferente das outras Constituições ao longo da história do Brasil, que foram promulgadas, ou seja, houve um consenso, houve diversas reuniões com diversos políticos para decidir o que seria melhor para o país, para a criação de leis. E nesse momento, na primeira Constituição, não. Ele que criou as leis, ele que decidiu tudo e impôs essas leis ao país. E dentro dessa Constituição ele criou uma espécie de benefício para quem fazia parte da monarquia, que seria um governo hereditário e vitalício, ou seja, um governo passado de pai para filho e para a vida toda. Só quem poderia assumir o governo monárquico seria um parente seu e seria para a vida toda. E ele criou também dentro da Constituição o poder moderador, que estava acima dos outros poderes, do poder executivo, legislativo e judiciário, para poder ter o poder sempre nas mãos e controlar todos os outros poderes.
Ou seja, esse momento da história foi um momento importante por conta da criação da Constituição, mas foi um momento também onde ele recebeu diversas críticas por adotar um tipo de governo muito autoritário e centralizador. Nesse mesmo período, a cobrança de impostos era altíssima para manter o luxo da coroa e dos nobres da época. Então, já tinha acontecido uma revolução em Pernambuco e os pernambucanos, não contentes com a situação, decidiram fazer uma nova revolução chamada Confederação do Equador. Eles reivindicavam o autoritarismo de Dom Pedro I e a cobrança de altíssimos impostos estabelecidos pela coroa. Então, eles decidiram proclamar uma república na sua região, na região de Pernambuco, e eles tiveram o apoio de diversas outras regiões, diversos outros estados da região do Nordeste. Houve uma repressão muito grande por parte do governo imperial. Dom Pedro I contratou diversos soldados e investiu para acabar com essa revolta, com essa revolução. E diversas pessoas saíram feridas e realmente isso acabou afetando mais ainda a situação do seu governo enquanto imperador do Brasil. Isso gerou uma impopularidade muito grande da parte dele, o autoritarismo dele, questões de conflitos dividindo territórios, como as questões da Cisplatina, interesses pelos assuntos de Portugal, então ele estava muito mais ligado a Portugal do que no Brasil. Tudo isso levou à sua impopularidade e, consequentemente, à sua abdicação. O fator primordial para a abdicação dele foram as críticas à morte do jornalista Libério Badaró, que muitos acusavam que era ele que tinha mandado matar esse jornalista, que fazia uma oposição ao seu governo, a sua impopularidade, que era cada vez mais crescente, e os conflitos envolvendo o seu nome e a falta de prestígio. Então, um pouco da história de Dom Pedro I é isso. Houve diversas críticas envolvendo o seu nome e também a sua falta de credibilidade no governo e, consequentemente, isso levou à abdicação e à perda do trono imperial. Ele já estava, depois da morte de Dom João VI, ele já estava decidindo retornar a Portugal e deixou seu filho como herdeiro, Dom Pedro II, que só tinha 5 anos de idade e não tinha como governar. E esse assunto vai ficar para a próxima aula. Vocês acompanhem que na próxima aula a gente vai dar continuidade ao assunto com o período regencial.